Meus amigos, minhas amigas do Prosa de Professor, feliz feriado da Proclamação da República, 15 de novembro de 2025. Começamos esse vídeo ouvindo esse lindo hino da Proclamação da República. Escutem só. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, das lutas, a tempestade. Alexa, volume 3. Alexa, volume 1. Então vamos deixar de fundo e vamos tratar desse vídeo tão importante. Assista até o final. Eu faço esse vídeo nesse dia com o coração consternado, pois democrata como sou, eu tenho o maior respeito pela opinião de todos, a opinião alheia. E quem nos conhece e acompanha o Prosa de Professor sabe que não é do nosso feitio contestar a fala de quem quer que seja, mesmo sendo mentira. Entretanto, o prefeito de Araguari fez publicar um vídeo, e nós tivemos acesso a ele, que ultrapassou todos os limites da mentira, dos fake news e até mesmo da má fé. Na verdade, ele flertou e ficou muito próximo do mau caratismo. Infelizmente, é essa palavra que nós temos que usar, mau caratismo. Assim, eu tomei a liberdade, nós tomamos a liberdade de contestar e esclarecer informações e frases que estão no vídeo publicado pelo prefeito de Araguari. Então vamos começar primeiro fazendo uma breve explicação do que é PPP. PPP é a sigla de parceria público-privada. Esse termo foi criado ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, no ano de 96. Perdão, no ano de 99. Porque os mais jovens não sabem, não têm obrigação de conhecer, mas a gente precisa falar que depois da reeleição do presidente Fernando Henrique em 1998, o Brasil quebrou. O cerne do Plano Real, que era R$1, $1, $1, R$1, equivalência de valores, acabou depois da posse do Fernando Henrique em janeiro de 99. E aí o Brasil literalmente quebrou. E não tinha dinheiro para absolutamente nada. Nenhum tipo de investimento. E uma das questões mais graves da época eram as rodovias federais, que estavam em péssimas condições, não tinha recursos para fazer a manutenção e também muito menos para fazer investimento. Então a PPP surgiu como uma alternativa de investimento. Acontece que a PPP tem que ter uma base em que o empresário, a empresa que assume, ela tem que lucrar. Lucrar. Porque empresário tem que lucrar. É o princípio básico do capitalismo. O empresário trabalha e serve para obter lucro. Ponto final. Então a PPP é uma parceria em que o empresário investe para obter lucro. E as rodovias, através da PPP chamada concessão pública, passou a ser transportada ou cedida para empresas ou consórcios de empresas. Exemplo claro e nítido está aqui na nossa BR-050. Vamos lembrar que quem conhecia a 050 sem pista dupla, de Uberaba para cá, do Rio Grande para cá, sabia da dificuldade quando você vinha de São Paulo, na Anhanguera, pista dupla, tripla, às vezes até 5 pistas de cada lado, e chegava ali, passava a ponte do Rio Grande, caía numa pista simples. Era atraso, acidente, enfim, era um transtorno para quem corria. Fernando Henrique demorou anos, conseguiu fazer a duplicação entre o Rio Grande
e Uberlândia. Isso levou anos para ser concluído. Aí, o presidente Lula fez o anel viário norte de Uberlândia e duplicou até na Ponte Estelita Campos. Tudo isso com recurso do governo federal, recurso público. Quando o presidente Lula faz a PPP com essa concessionária que atua, ela tinha dois compromissos. Ela tinha a vantagem de fazer pedágio. Aqui no nosso município tem dois pedágios, um entre Araguari e Uberlândia e outro entre Araguari e a Ponte Estelita Campos. Com a receita desses pedágios, ela tinha um compromisso de duplicar a 050 até Brasília. E agora ela está concluindo. O último trecho, grande trecho necessário, era a travessia de Catalão, que já está concluída e que consumiu uma boa quantidade de recursos da empresa da PPP. Acontece que ela vai lucrar, porque ela vai ter muitos anos para cobrar pedágio de todos nós que fazemos uso da 050. Então é importante dizer isso, que a PPP tem essa função. Dito isso, vamos aos vídeos que o prefeito, as frases do vídeo que o prefeito publicou. Primeiramente, o prefeito fez o vídeo na Casa da Cultura. De acordo com decisão recente do STJ, nenhum prefeito, governador ou presidente pode fazer vídeos e publicar em sua rede social, em fazê-lo em locais públicos de sua responsabilidade e publicá-los na rede social própria. Isso é decisão do STJ, isso é considerado crime atualmente por decisão do STJ. Portanto, o prefeito cometeu uma ilegalidade, um crime, e aqui eu alerto ao Ministério Público Estadual, curador do patrimônio público, que precisa abrir um inquérito para verificar essa situação diante da decisão do STJ recente. Então é importante que a gente diga isso. Vamos às frases do prefeito. Estão todas no vídeo. A SAI não será vendida. Evidentemente que não será, porque a Constituição brasileira não permite que nenhum gestor venda patrimônio público. Então a SAI não pode ser vendida, tá certo? Então essa frase, mesmo saindo da boca de um incauto como o prefeito atual de Araguari, ela não tem nenhum valor, nenhum sentido. Não é uma vantagem dele, é apenas o que está previsto na Constituição Federal de 1988. A SAI não será privatizada, outra frase. Certamente que não será privatizada, porque a população de Araguari não vai permitir que o prefeito Confeito efetive essa barbaridade contra o povo de Araguari. Vamos lembrar que PPP é para investimento novo e não para entregar patrimônio público, que nós vamos mais à frente tratar desse assunto. Portanto, o prefeito de Araguari não falou nenhuma novidade. Agora, a intenção dele é privatizar a SAI, sim, porque a SAI quem pegar a SAI vai ter uma empresa organizada, com receita própria, com um mercado só dela. É o sonho de todo empresário. Já pensou, todo dono de supermercado gostaria de ter só o seu supermercado vendendo, porque ele poderia fazer o preço que quisesse. O concorrente obriga ele a tomar medidas de manter o preço num valor razoável. Agora imagine você ser um empresário, dono de uma empresa em que todo mundo tem que consumir o seu produto. O preço você vai estabelecer o mais alto possível. E de acordo com o que foi aprovado na Câmara, nem a Câmara Municipal, nem o Executivo poderá fazer limitações nessa empresa, que irá privatizar, sim, a Superintendência de Água e Ensino de Água e Saneamento de Araguari. Deixar isso muito claro, porque o prefeito de Araguari, essa é a intenção do prefeito de Araguari. Quando ele
parabenizo o presidente Lula pela sanção da Lei 11.079, da PPP, no dia 30 de 12 de 2004. Ele dá a entender que quem fez o presidente Lula fez a PPP. Não é verdade. A PPP foi feita e sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Acontece que a primeira versão dela, da lei PPP, ela estava em dissonância, discordância com a lei 866, que trata de licitações e contratos do serviço público. Portanto, ela teve que ser revista, reorganizada, reestruturada. Isso, então, voltou para o Congresso e eles só terminaram esse processo de adequação entre a lei da PPP e a lei 866 em 2004. E nesse momento o presidente já era o presidente Lula e ele, obviamente, teve que sancionar e sancionou. Um detalhe importante, até porque se ele não sanciona tudo que tinha sido feito sob a égide da lei da PPP, ela perderia o efeito. Então ele sancionou a lei. Mas é importante dizer que isso mostra claramente que a gente não pode ser contra ou a favor da PPP de forma conceitual. Ninguém pode ser isso. Mas a gente tem o dever de lealdade intelectual e moral, analisar cada PPP a partir de sua precisão, necessidade, urgência, benefício e os custos para a sociedade. Se você não analisar uma PPP sob essas condições, você não está sendo leal intelectualmente e moralmente. Infelizmente, o que foi aprovado na Câmara a partir do projeto do prefeito de Araguari, ele não é leal nem intelectual e nem moral com o povo de Araguari, porque está construído a partir de uma mentira. Quando ele diz que São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul fazem PPP, vamos lembrar que todas as PPPs que são utilizadas nesses governos, e aí eu incluo Goiás, incluo Santa Catarina, são PPPs que estão privatizando aquilo que é patrimônio público. Vamos lembrar que Goiás privatizou a CELG e o povo de Goiás sofre com a energia porque a obtenção de lucro piorou o serviço e ficou muito mais caro. Mas São Paulo privatizou a energia elétrica, a Sabesp, Paraná privatizou a Sanepar, e Minas agora quer privatizar a Copasa. Então é importante dizer isso, e Goiás privatizou a Saneago, piorando consideravelmente o serviço prestado pela Saneago e aumentando sensivelmente o custo da água nas cidades, que a Saneago trabalha. Em Goiás é bem importante lembrar, toda Goiás é Saneago. Então é importante dizer aqui que é a base do prefeito de dizer que a PPP são usadas por esses estados. Nenhum desses estados faz PPP para investir em serviços novos para a população. Todas elas são privatizações daquilo que já existe, sem nenhum novo investimento do empresário ou do consórcio que toma conta daquele serviço. Então, pega pronto e vai lucrar com aquilo que já foi construído pelo povo do estado. Não deixar isso muito claro, porque em todos os lugares em que o serviço de água foi privatizado, seja no Paraná, Goiás, São Paulo, o aumento da conta de água, a média é um aumento de 400%. Então, privatizar a SAI vai significar para nós de Araguari, para quem paga hoje R$100 de água, por exemplo, vamos pegar um número exato, ele vai pagar R$500 de água a partir da privatização. Essa é a média do que está acontecendo no Brasil e nos exemplos que eu citei. Só pesquisar Saneago, Sanepar, Sabesp e possivelmente a Copasa em Minas Gerais. Ele tem uma outra frase que é maravilhosa. A água não vai ficar mais cara por conta da PPP. Mentira, mentira.
Ora, se um empresário fizer algum tipo de investimento, ele vai cobrar de alguém. Quem é que vai pagar esse custo do investimento? Evidentemente que a população. Através de que ele vai pagar? Através da conta de água e de saneamento. Não tem erro. É o que está acontecendo no Brasil inteiro. Então é importante dizer isso, porque nesse caso o prefeito agora criou uma nova forma de empresário, algo espetacular. O empresário Papai Noel, ele vai fazer o investimento e não vai cobrar de ninguém. Prefeito confeito, o senhor é uma figura absurda, né? Absurda. Então, o novo empresário, ele vai investir 2 bilhões de reais para captar água em Araguari e não vai querer receber. Ô, maravilha, prefeito! Esse prefeito é um sui generis. Então, é sui generis. Então, ele inaugurou um novo modelo de empresário. O empresário Papai Noel investe e não cobra para trás o que investiu e o lucro daquele investimento. Não. Então, parabéns ao prefeito. Então nós teremos em Araguari, um novo tipo de empresário. Empresário Papai Noel. Ele vai investir, mas não vai cobrar de ninguém. Nem da prefeitura, nem da SAI, nem do povo de Araguari. Ô, prefeito, mas que salafrário que você é, hein, rapaz? Uma outra frase, na verdade não é uma frase, mas ele faz uma comparação com PPP e financiamento público, dizendo que financiamento público é muito difícil, que o juro tem que pagar juro, que o juro é alto, enfim. O problema do financiamento público, meus queridos, minhas queridas, é que todo o dinheiro que é financiado público tem que ter supervisão de órgãos públicos. Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, equipe gestora da Caixa Econômica Federal, quando o financiamento é pela Caixa, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, todos têm autonomia para fiscalizar obras a partir de financiamento público. E parece que o prefeito não gosta muito de ser fiscalizado. Parece que ele não gosta de que as pessoas e órgãos públicos tenham o cuidado de ver o que ele está fazendo com o dinheiro público. Até porque não tem transparência sequer com recurso da própria prefeitura. Vamos lembrar do Fundeb, vamos lembrar de todos os recursos que são usados e a gente não sabe, não é amplamente divulgado no que é investido o dinheiro público de Araguari, da própria prefeitura. Quem sabe um dia a gente consiga isso, essa transparência, como está previsto nas premissas da Constituição brasileira, que é transparência no uso do recurso público. E o financiamento exige, todo financiamento público, federal, estadual, ele exige um enquadramento na lei. Ou seja, a lei determina como deve ser feito esse financiamento e como deve ser fiscalizado. Aqui nós tivemos em Araguari, vamos lembrar, uma obra aqui do hospital, hoje o Hospital Padre Júlio, que não foi fiscalizado a tempo e a hora, e até hoje essa dívida existe entre a Prefeitura de Araguari e o Ministério da Saúde. E até hoje essa dívida está judicializada e até hoje não foi resolvida, equacionada. Importante dizer isso, porque senão a gente vai cair na esparrela, né, de dizer que é melhor o PPP. E é que eu quero lembrar, o prefeito está tocando uma obra chamada Avenida do Parque Linear. Se não me falha a memória, essa avenida é financiada pela Caixa Econômica Federal, através do FAT, Fundo de Amparo do Trabalhador. Por que o prefeito, então, não propôs uma PPP para fazer o Parque Linear? Por que ele não propôs? Simples. Porque ao fazer o Parque Linear, a avenida do Parque Linear, não terá como depois o empresário ter lucro a partir da obra pronta. Então não compensa fazer PPP. A PPP só compensa quando o empresário vai ter lucro a partir dela. Por isso a SAI é interessante, porque pode-se ter lucro a partir dela. A avenida não tem.
Imagina você fazer uma avenida e pedagiá-la dentro da cidade. Não seria possível, né? Não seria correto. Por isso, a importância do que a gente está falando. Então, não tendo lucro, não propôs a PPP do Parque Linear. Inclusive, o prefeito quer criar um custo adicional para a população de Araguari, que já vai pagar esse financiamento através da prefeitura, e ele quer criar um custo adicional, a contribuição de melhoria para moradores de bairros adjacentes à obra. Bosque, Sibipiruna 1, Sibipiruna 2. Inclusive, o projeto será votado no próximo dia 18/11, terça-feira, meus queridos, na Câmara Municipal. Uma contribuição que vai arrancar dinheiro do povo que não tem absolutamente nada com isso, porque já vai pagar o financiamento. Quando ele trata da eficiência do PPP, porque o PPP não fica à mercê da burocracia pública, é importante dizer que uma empresa que é PPP, ela realmente corre atrás de uma arruela, de um parafuso, seu prefeito. Mas não é para oferecer o serviço, não, é para não cessar o lucro. Para não cessar o lucro. Ele ocultou nessa frase, nesse momento, a palavra lucro. Porque se ele fala da palavra lucro do empresário, ele estaria confessando que esse projeto é uma privatização da SAI. Por isso ele ocultou. A frase dele ficou cortada. Na verdade, ele deveria ter dito, oferecer o serviço e garantir o lucro da empresa. Então, na verdade, essa frase ficou pela metade, né, prefeito? Mais uma mentira do senhor, mais um fake news. Isso aí é mau caratismo, né? Você cortar a parte mais importante, que o empresário tem que garantir o lucro na PPP. Quando ele diz que poço artesiano não é sustentável, poço artesiano não é sustentável, meus queridos, meus amados. Araguari há 137 anos é abastecido por poços semi-artesianos. São José do Rio Preto, cidade muito maior que Araguari, é abastecida por poços artesianos. Mais de 60% das cidades do estado do Paraná são abastecidas por poços artesianos. Ninguém é sustentável, né, prefeito? Cidade de Maringá, Londrina, né? Cidades grandes, maiores, não é sustentável. Tem alguma coisa muito estranha nesse projeto e nessa história do prefeito Confeito nesse processo aí. O que Araguari precisa é fazer investimento em reservação de água, mudar o sistema de distribuição por gravidade, como em São José do Rio Preto, e como deveria estar funcionando aquela caixa lá no bairro Chancia, onde foi investido mais de R$1 milhão e até hoje eles não conseguiram colocar ela para funcionar, porque ela vai distribuir por gravidade, diminuindo o custo de energia elétrica naquela região, naquela bateria, naquela distribuição. Isso deveria fazer. E principalmente usar as novas tecnologias de energia para diminuir o custo da energia elétrica, que hoje beira R$800 mil mês. Nós poderíamos estar investindo em energia solar, energia eólica. Não há necessidade de fazer um baita investimento. Faça como qualquer, hoje, chacareiro de Araguari, que está botando lá a sua energia solar e praticamente zerando sua conta de energia com a CEMIG. Isso pode ser feito. Só que o senhor já tem 5 anos, o senhor não fez nada. O senhor é prefeito há 5 anos, o que o senhor fez? Nada. O senhor é prefeito há 5 anos, o que o senhor fez? Nada, prefeito. Outra frase do prefeito é: se o serviço estiver bom, continua. Se estiver ruim, sai da PPP. E a PPP, senhor prefeito, não foi o senhor que fez, mas existe na prefeitura,
da Zona Azul em Araguari. Um desserviço para a população. Uma roubalheira contra o povo de Araguari, chancelada pelo senhor, inclusive com a garantia de cobrar multa indevida, irregular, ilegal do povo de Araguari, dos motoristas de Araguari. E o senhor sabe que já existe uma ação dentro da própria Procuradoria da Prefeitura de Araguari contra o contrato dessa empresa que faz a PPP da cobrança de estacionamento rotativo em Araguari. O senhor sabe disso. E até hoje o senhor não teve a coragem de sair dessa PPP. Mesmo sabendo que ela é ilegal, mesmo sabendo que ela cometeu irregularidades na execução do contrato. E o senhor sabe disso porque o subprocurador a levou numa reunião pública, em que eu estava presente, esse processo. E o senhor fez o que até agora, prefeito? Nada, nada, nada. Só vídeo fake. Senhor prefeito, fake. Sou prefeito confeito. E aqui, as mentiras e contradições nesse tosco vídeo que ele publicou, certamente é uma grande e enorme tentativa de ocultar a negociata que está por trás desse projeto. Patrimônio de Araguari sendo entregue a uma empresa, sabe-se lá de quem, para lucrar com o povo de Araguari. E aqui eu quero fazer um alerta. Todas as pessoas humildes poderão ficar sem água, porque uma PPP não tem coração. Você deixou de pagar água num dia, no outro está cortado. Vamos ver veja o que acontece com a CEMIG, meus queridos. Você deixou de pagar, no outro dia você está sem energia elétrica. É isso que vai acontecer com você. E você, que é abastado, que gosta de uma piscina, de uma sauna em casa, não tenha dúvida. Vai ficar muito caro para você abastecer a sua piscina. A não ser que consiga fazer o que muita gente faz hoje, né? É conseguir os caminhões-pipas gratuitos para encher a sua piscina. Vai ser difícil com a PPP. Então, essa iniciativa abjeta do prefeito é uma tentativa oculta de ocultar, e esse vídeo é ocultar uma negociata, certamente uma negociata, com a SAI Patrimônio do Povo de Araguari. Para encerrar esse vídeo, que já está alongado, mas era necessário ser feito, quero lembrar os senhores e senhoras que são características de um ditador. Personalizar ações, como se ele fosse o ser onipotente, onipresente e com poder absoluto. Característica também, fugir do debate público, não ouvir o contraponto, tentar impor sua própria verdade, mesmo que essa verdade seja uma grande mentira. Essas são algumas características de um ditador, que a carapuça se vista. E também é característica desses ditadores terceirizar seus erros e sua incompetência. Então nós estamos vivendo em Araguari momentos dramáticos, porque essa gestão conseguiu quebrar a Prefeitura de Araguari, desequilibrar as finanças de Araguari, mesmo batendo recordes de receita, conseguiu quebrar a Prefeitura de Araguari. E agora, finalizando a sua total e absoluta incompetência de gestão, porque terceirizar é admitir a sua própria incompetência. Agora ele está dizendo o seguinte: vamos pegar o patrimônio do povo de Araguari. SAI, escolas municipais, rodoviária, aeroporto, por enquanto, e vamos fazer alguém lucrar com isso.
Ou seja, o objetivo nunca será servir o povo, será garantir o lucro para alguns. Então nós precisamos dar um basta nisso. Convoco a todos para simbolicamente abraçar Araguari, abraçando o prédio da Superintendência de Água e Esgoto de Araguari, a nossa querida e amada SAI. Um grande abraço a todos, fiquem em paz e bom feriado da República. Alexa, volume 10. E a gente encerra. Abraço, gente. Fiquem em paz.